Boa noite. Os casos de corrupção de que se tem conhecimento público são cada vez mais e atingem as mais altas esferas do Estado. Desta vez são dois juízes desembargadores do Tribunal da Relação, Rui Rangel e Fátima Galante, que estão a braços com suspeitas de tráfico de influências, branqueamento de capitais e fraude fiscal. As informações iniciais davam conta de que o Ministério Público tinha indícios de corrupção e recebimento indevido de vantagens em relação aos dois juízes, mas esta quarta-feira o advogado de Rui Rangel, João Nabais, revelou que as medidas de coação aplicadas não se referem a suspeitas sobre este último tipo de crimes. Estão, no entanto, ambos suspensos de funções dos cargos de juízes desembargadores da Relação e sujeitos a termo de identidade e residência. Mas o processo Lex, que tem pelo menos 13 arguídos, envolve outros suspeitos de corrupção. Estão envolvidos os nomes de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, do vice-presidente do clube Fernando Tavares e de dois advogados, entre outros. Embora já tenha havido outros casos, esta é a primeira vez que altos cargos da Justiça são envolvidos em suspeitas de tráfico de influências num processo que envolve também o presidente do maior clube de futebol do país, pelo menos a julgar pelo número de associados. Estaremos perante um caso de que não se pode extrapolar, ou depois do caso Vistos Gold, que envolve o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, do mega processo Operação Marquês, que envolve José Sócrates, Ricardo Salgado, Zé Albava, Henrique Granadeiro e outras figuras que faziam parte da elite da política e da gestão, estaremos ou não perante um conjunto de graves indícios de corrupção generalizada nas mais altas esferas do país. A estes processos mediáticos somam-se muitos outros que envolvem suspeitas de corrupção em mercados de eletricidade, em cantinas de militares, esquemas de fraude com médicos, laboratórios e farmácias, suspeitas de corrupção em escolas de condução, administradores judiciais suspeitos de descapitalizar empresas para vender os ativos aos amigos por um bom preço, etc, etc, etc. São temas mais que suficientes para a conversa e para o debate com António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Henrique Neto, empresário e investidor, ex-deputado à Assembleia da República, Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e também Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, advogado de negócios. Meus senhores, muito boa noite, obrigado por terem vindo. Mas, por si, Henrique Neto, isto é preocupante ver o coração da justiça atingido com estas suspeitas ou é apenas um caso isolado que não se pode extrapolar? Não, é evidente que é preocupante e não é um caso isolado. Como disse, são políticos, autarcas, ministros, gente do futebol, empresários, banqueiros. Portanto, podemos dizer com algum rigor que são os mais diversos setores da sociedade que, enfim, estão, pelo menos, uns acusados e os outros sob suspeita. E, portanto, podemos dizer que Portugal tem um problema grave de corrupção. Daquilo que conhece e acompanhou bem a vida pública nas últimas décadas, daquilo que conhece, ficou pior agora? Ou agora conhece mais um fenómeno que sempre existiu? Eu ia exatamente dizer isso. Todavia, a minha posição, ou pelo menos o meu pensamento, é positivo. É positivo porque durante muitos anos sabia-se, enfim, a voz do povo era clara sobre muitos indícios conhecidos. Tivemos até um acontecimento que eu reputo histórico, que foi um ex-primeiro-ministro que apresentou um livro num acontecimento, repito, absolutamente histórico, em que estava um ex-ministro, que hoje se sabe, enfim, que é corrupto, um ex-presidente da República, neste caso do Brasil, que também penso que não há grandes dúvidas, até porque já foi condenado, que era corrupto, e na primeira fila da assistência estava ao topo da hierarquia da Justiça, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pinto Monteiro e Noronha do Nascimento. Exato. Bem, hoje penso eu, apesar de tudo, que isso é impensável. Ou seja, a justiça evoluiu, está melhor e os resultados estão claramente à vista e a minha interpretação é de que muitos dos ataques e das críticas que ultimamente têm sido feitas à justiça e nomeadamente à Procuradoria-Geral da República revelam alguma má consciência de muitas pessoas que fazem críticas que não fizeram no passado, diga-se, e por isso tem que ter uma leitura,
E também, porque não, muita gente que está a tentar pôr as barbas no molho, porque não sabe o que pode acontecer no futuro. E uma terceira categoria, que são os próprios advogados dos suspeitos, que decidem dizer que a justiça não funciona para tentar, entre aspas, safar o seu constituinte. Mas essa é a parte mais compreensível, porque a profissão deles e o objetivo da sua profissão é tentar, enfim, de alguma forma defender nem sempre da melhor, na ótica, mas pronto. Mas tem que compreender dizendo isso. Que a justiça não funciona, quer dizer, é agora, ir pelo caminho mais complicado. Evidente, mas também temos que dizer uma coisa. Na administração pública portuguesa, seja na justiça, seja na saúde, seja na educação, seja nos outros setores, é bom reconhecer que em todos estes setores há excelentes médicos, excelentes professores, excelentes juristas, mas que temos em todos estes setores um problema de organização do sistema, um problema de organização da administração pública e, atrevo-me a dizer, no caso da justiça, também um problema de recursos. Toda a gente conhece que hoje, principalmente nestes casos, nestes processos de chamado colorinho, branco ou azul, ou como quero chamar, tem aspectos muito técnicos que mexem com o movimento de dinheiros, mexem com contabilidades, mexem com problemas internacionais e, portanto, não é com os recursos que havia no passado e com a ausência de técnicos e de peritos que se pode acelerar o processo, porque, digamos, o tempo dos processos é uma das críticas que é feita. Mesmo assim, com poucos recursos, os resultados aparecem e há muitos processos a serem desenvolvidos. E por um lado ainda, para terminar, os governos, sucessivos governos, fazem leis que complicam a função da justiça, o funcionamento da justiça e a sua organização, porque são leis excessivamente complexas, que dão garantias, que sabem que se dirigem aos setores economicamente mais favorecidos da sociedade, porque ninguém vai usar os grandes advogados, as empresas de advogado, quando é pobre, e, portanto, quando se reclama muito de que os direitos individuais, etc., estão a ser postos em causa e têm que ser protegidos, etc., nunca se diz que esses direitos vão ser protegidos nos setores da sociedade mais favorecidos e não é com o objetivo de favorecer os mais pobres ou aqueles que levam um pão do supermercado. Portanto, há aqui muita hipocrisia e eu devo dizer que, pessoalmente, regozijo muito e estou muito contente que a justiça portuguesa esteja finalmente a funcionar. António Ventinhas, isto é um fenómeno que agora se agravou e o aparecimento de todas estas investigações mostra que a corrupção existe em maior escala ou, de facto, está a ser trazida à luz do dia e à luz das investigações e é uma realidade que sempre existiu? Boa noite. A minha percepção é que as investigações estão a trazer à luz do dia algo que já existia há muito tempo na sociedade portuguesa e que era falado. Neste momento existe... Portanto, não houve aumento de grau, há uma exposição maior por via dessas investigações, Exato. É isso? Exato. Mas atinge as mais altas esferas do Estado e do sistema judicial. As esferas do Estado, do sistema judicial e, na minha opinião, é bom que, digamos, a justiça não seja dirigida a uma única classe ou outra classe. Antigamente a justiça era dirigida essencialmente às classes mais baixas. Portanto, a justiça funcionava muito bem, mas para quem não tinha recursos. Portanto, era uma justiça que funcionava muito bem, desculpa a expressão, para os pilha-galinhas, mas que para, digamos, para a criminalidade do colorinho branco não funcionava. Isso veio-se a inverter e neste momento a justiça chega a todos. E, designadamente, os casos de magistrados que falou, a justiça também, além de ter chegado à classe política, de futebol, dos banqueiros, dos altos funcionários públicos, autarcas, etc., chegou a si própria, investiga-se a si própria também. Ou seja, o que demonstra que não é uma justiça dirigida a um grupo específico, não é uma justiça dirigida, como alguns querem fazer crer, a decapitar a classe política ou a classe financeira, mas é uma justiça que investiga onde existem indícios da prática de crimes e portanto, se existem indícios ou suspeitas, o Ministério Público investiga. Neste caso são os juízes desembargadores, mas o próprio Orlando Figueiredo, Exato. magistrado do Ministério Público também. Exato, também, aliás, foi acusado e está a ser julgado neste momento. Mas o que é importante também, e que nos leva aqui também a refletir, é o seguinte:
Nós já chegamos a este ponto em que todos são investigados, em que, digamos, a justiça é igual neste momento para todos, para os pobres e para os mais ricos, mas temos que ver até que ponto é que será possível manter este estado de coisas. E Porquê é que diz isso? Eu faço esta pergunta por uma razão muito simples. Em muitos países europeus, e nem precisamos ir para outros continentes, quando a justiça atingir precisamente o seu ponto mais alto de eficácia, foram tomadas medidas para evitar que a eficácia continuasse. Ou seja, foram tomadas medidas de controle da investigação, de dificultar a investigação, para que essas determinadas classes que têm acesso à legislação e que conseguem alterar as regras do jogo, dificultassem, digamos, as investigações. Tem indícios de que isso está a acontecer em Portugal? Está prestes a acontecer? Eu não digo que esteja a acontecer em Portugal. O que eu digo é que há outros países, designadamente nós até assistimos a alguns países em que os próprios governantes que estavam sob investigação alteraram leis de cooperação judiciária internacional, como por exemplo a Itália, para evitar que determinadas provas pudessem valer contra si em julgamento. Temos outras situações a que alterar os próprios poderes de quem investigava, limitamos, e portanto há várias formas de limitar. Tem receio que isso aconteça em Portugal? Tenho receio que isso possa vir a acontecer, porque já aconteceu em outros países também, que são países da Europa e, por exemplo, agora, nós não podemos dar como certo que a evolução que temos no combate, por exemplo, à corrupção ou na investigação criminal seja um dado adquirido. Porque não foi noutros países, e países que também com grandes referências até a nível internacional. Está a falar de mudança de personalidades na área da justiça, nomeadamente a Procuradora-Geral da República? Esse pode ser um dos temas muito importantes. Mas também há outros temas, como a própria mudança da legislação processual penal. Para dizer isso é porque sabe de alguma coisa que está em preparação. Através do Parlamento, certamente. Não sei nada em concreto. Mas esse sinal é mais consubstanciado do que parece. Não sei nada em concreto. Agora, o que eu sei é que, por exemplo, quando começaram a dar alguns resultados no âmbito do processo Casa Pia, houve logo ordens que o Ministério Público. Portanto, e houve vozes que o Ministério Público tinha que ser posto na ordem. Ou seja, o Ministério Público tinha que ser posto na ordem. O Ministério Público não pode andar... Está a dizer-me que essas vozes voltaram a repetir-se em relação a estes casos agora? Já há algumas vozes que já falam relativamente a alguns processos. O Ministério Público não deviam ter tido um determinado desfecho ou não. E, portanto, há algumas vozes que ecoam no sentido de que é preciso pô-los na ordem. E, portanto... Pô-los ao Ministério Público? Exatamente. O Ministério Público. É referente a este caso, dos dois juízes desembargadores? Não é referente a este caso. Mas certamente que se essas vozes existem, algum objetivo querem atingir. Claro. Pretendem as vozes que falam, que são normalmente sempre as mesmas vozes e que estão bem identificadas. Quem são essas vozes? Pretendem o controle da investigação criminal. Elas fazem declarações públicas sobre o Ministério Público frequentemente, portanto, estão bem identificadas. Portanto, acha que neste caso, ou nestes casos que estão em investigação, as influências já são evidentes e podem levar a uma alteração das regras de jogo? Eu não digo neste caso, mas a questão é que a tentação de mudança de regras de jogo é sempre muito grande em determinadas circunstâncias. A propósito de determinados casos ou de alguma situação que se possa empolar até a nível da imprensa, tenta sempre mudar as regras do jogo. Há situações de mudança de regras do jogo e também de mudança de protagonistas. Portanto, a próxima nomeação do Procurador-Geral da República será extremamente importante e terá que ser devidamente escrutinada para que não voltemos a tempos passados onde o combate à corrupção não era uma prioridade. Acha que Joana Marques Vidal deve continuar? O sindicato tem uma opinião acerca dessa matéria. Nós não fazemos uma apreciação relativamente à doutora Joana Marques Vidal. A posição do sindicato é pública. Temos-lo dito que somos contra a renovação do mandato do Procurador-Geral da República, mas fazemos uma apreciação muito positiva do trabalho da doutora Joana Marques Vidal. Então, mas isso é contraditório. Querem que fique ou não querem que fique? Não. Vamos lá ver. Não existe aqui contradição por uma razão. O que nós entendemos é que nenhum Procurador-Geral da República, por sistema, deve ficar mais do que o mandato, porque o mandato são 6 anos. E, portanto, 12 anos é um tempo muito longo e entendemos que a permanência muito longa em determinado tipo de cargos é negativa. E entendemos também que o facto de um Procurador-Geral da República poder renovar o seu mandato, apesar de legalmente ser possível, que é mau, porque poderá, ceder à tentação de fazer algum favor ou alguma situação de agrado a quem o vai nomear. E o processo de nomeação do Procurador-Geral da República
Pública em Portugal é um processo que está extremamente dependente do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo quem indica ao Presidente da República os nomes. E, portanto, nós até entendemos que esse processo também deveria ser alterado para, digamos, uma base mais alargada, designadamente no Parlamento, e não só através da indicação de nomes do Governo. Porque isso a pode última criar aqui palavra uma é do frialdade. Presidente da República. Exato, mas os nomes são indicados pelo Governo e pode haver aqui alguma espécie de lealdade com quem indica, e isso entendemos que é mau, e, portanto, a base devia ser mais alargada. Ficará certamente agradado com o regresso de Pinto Monteiro. Eu prefiro não comentar. Prefere? E eu prefiro voltar a fazer a pergunta. Ficará agradado com o regresso de Pinto Monteiro? O Dr. Pinto Monteiro, os magistrados fizeram uma avaliação muito negativa do seu trabalho. Portanto, o sindicato é conhecido as posições que teve relativamente à prestação do Dr. Pinto Monteiro. Portanto, não, acho que as posições são públicas e conhecidas. Aliás, tivemos confrontos. Eu estava na direção do sindicato na altura com o Dr. João Palma e com o Dr. Rui Cardoso, estávamos os três na mesma direção, era presidente do Dr. João Palma, e tivemos embates muito duros com o Dr. Pinto Monteiro, porque entendemos duas coisas. Entendemos que o rumo do Ministério Público não era o rumo correto, e entendemos que o rumo do TCIAP também não era o rumo correto. Portanto, foram duas batalhas que travámos fortemente na altura. Muitas pessoas não nos compreenderam bem na altura, não percebiam porquê destas guerras intestinas dentro do Ministério Público. Hoje talvez compreendam melhor qual a razão, porque o sindicato tomou a posição de fratura que teve com a Procuradoria-Geral da República na altura. Andámos muitas vezes, digamos, a pregar aqui um bocado no deserto sozinhos, porque muitas vezes ninguém percebia, mas nós estávamos dentro da casa e percebíamos o que se estava a passar e sabíamos que tínhamos que dizer alguma coisa. Sentiu pressões para atrasar processos? Não, nunca senti pressões para atrasar processos. Nunca senti pressões para atrasar processos. Uma razão existe para esse capital de queixa. Não, o capital de queixa tinha a ver com outras situações de funcionamento do Ministério Público. Paulo Ralho, estes desenvolvimentos nestes processos em que aparecem juízes desembargadores, em que também já apareceu um procurador, na sequência de um ex-primeiro-ministro, um ministro do governo anterior, são demasiados casos num país tão pequeno? Eu acho que quem falou antes de mim já disse tudo. Acho que há de facto uma ação do Ministério Público muito mais positiva, ou seja, há uma posição completamente diferente. Eu não sei se deve a uma onda de procuradores mais novos que tenham entrado no Ministério, na magistratura, mas alguma coisa se passou de facto, porque eu julgo que os casos de corrupção já existiam no passado. Era a miúdo falar-se disso nos corredores da Assembleia da República, nos corredores cá fora entre colegas, etc, etc. Ou seja, isto não era uma situação nova. O que é novo é haver, desta vez, indícios que estão a ser investigados e também pessoas que estão a ser acusadas em função desses indícios. Isto é que é novo. Agora, para que esta situação não caia de balde no vazio, é preciso que haja fruto, ou seja, é preciso que haja no final de todos estes processos, haja de facto alguma coisa de concreto. Porque com os indícios que chegam cá fora, com os meios de comunicação social, as escutas que muitas vezes são tornadas públicas, todo este rol de informação que chega ao público, se depois não dá em nada, a justiça pode cair no descrédito. E há também aqui um fator que eu acho que é importante. Aliás, dois fatores que eu acho que são relevantes. O primeiro é que muita desta investigação é suportada também noutros órgãos de polícia criminal. E no nosso caso, por exemplo, na Operação Marquês, foi fundamental a Autoridade Tributária e Aduaneira. E nesse capítulo é de reforçar as competências desses outros órgãos, nomeadamente da Autoridade Tributária e a Autoridade Tributária e Aduaneira, porque é aí que reside o grande manancial de recursos humanos para fazer investigação, por exemplo, da grande fraude ao nível das finanças, da grande fraude ao nível bancário, do pedido de informações a outros Estados-membros e da investigação sobre esses Estados, e é isso tudo um manancial de informação que é vital para que estas investigações tenham um bom curso e que o Ministério Público depois faça o seu trabalho de uma forma muito mais plena. Isso é um fator que eu acho que é importante, o reforço das competências de outros órgãos de polícia criminal, nomeadamente da Autoridade Tributária e Aduaneira. E outro fator que eu acho que é importante relevar neste contexto é que às vezes caem-se em excessos. E eu julgo que, por exemplo, aquela situação dos bilhetes do jogo de futebol
para que serviu para indiciar, ou pelo menos para chamuscar o nome do atual Ministro das Finanças, acho que é qualquer coisa que deve ser evitado. Porquê? Porque não só a nível interno, como a nível externo, serviu de pretexto para pôr em causa a credibilidade de um homem, e estamos a falar de 2 bilhetes para um jogo de futebol, ou seja, não se pode cair nem no 8 nem no 80. Há aqui que manter um equilíbrio, até para que a própria Justiça também não saia de certa forma, penalizada em termos de credibilidade por estas situações. Eu já ia a esse caso em concreto, até porque gostaria de perguntar a António Ventinhas o que é que achou da atitude que houve na abertura da investigação e depois naquele fecho muito rápido, mas se me permite, só para fechar a ronda, ainda em relação a uma vertente do processo que está a ser investigado, está envolvido, ou pelo menos há indícios, do envolvimento do presidente do maior clube de futebol do país, a medir pelo número de sócios. Tenho sempre que sublinhar, senão ainda acham que eu estou a dizer que é o maior e alguém que achará que não é. Isto é a medir pelo número de sócios, pelo menos o número oficial. Este caso envolverá também aquilo que é um tráfico de influências ou suspeitas de corrupção, porque alguém achou que era possível, através de alguém que está no sistema de justiça, alterar decisões do aparelho ou do sistema fiscal, portanto, da autoridade tributária e, nomeadamente, casos já em tribunal tributário. Isso é possível de se conseguir? A situação, eu acho que não está a ser mal transposta em termos públicos. Então, porquê é que diz esta isso? situação específica trata-se de uma isenção que é dada pela autarquia. Ou seja, no caso de IMI para uma empresa que trabalha no setor imobiliário, é isso? Sim, para o caso de restauro. O que estamos a falar ali é de restauro de um imóvel no centro de uma cidade, certo, considerado centro histórico, etc. É nesse contexto que isto deve ser visto. E nesse contexto quem tem a competência para dar os parâmetros da isenção é a autarquia. A autarquia é que confirma esses parâmetros e envia a informação para a autoridade tributária aduaneira para um serviço de finanças respectivo, e o serviço de finanças não tem competência nenhuma a não ser averbar essa isenção. Mas tem que verificar os critérios, se estão conformes. Não, os critérios são verificados pela autarquia. Então é sempre a autarquia que tem a última palavra. É sempre a autarquia, exatamente. Tem a primeira e a última. A autoridade tributária aduaneira, neste caso, apenas compete averbar a isenção e notificar o contribuinte. Então no caso da suspeita de que houve algum favorecimento ou algum indício de palavra dada para alterar uma decisão, no caso do filho de Luís Filipe Vieira, em relação à empresa que solicitou a isenção de IMI, o Ministro das Finanças devia ser a última entidade a ser fiscalizada. Primeiro deveria ser a vereadora da Câmara Municipal, a própria empresa que pediu, e só depois chegaria à autoridade tributária e no limite, ao Ministro. Evidentemente. Portanto, começaram ao contrário. Começaram ao contrário. Eu sei que o António está com vontade de intervir, já lá vamos. É esse exagero, e depois as notícias, quando vêm a público, põem em causa a honorabilidade, a idoneidade de uma pessoa que, em princípio, não tem absolutamente nada a ver com aquela isenção. Não se está a ver um ministro a telefonar para um serviço de finanças a dizer averbem, porque nem sequer o serviço de finanças nem sequer tem competência para dar a isenção, ainda por cima. Tiago Caiado Guerreiro, ainda em relação ao ponto do início da nossa conversa, 2 juízes desembargadores sob suspeita, um presidente do maior clube, 2 advogados, o filho de um dos advogados. Um presidente do maior clube. Maior clube pelo número de associados. Volto a dizer. Não me atrapalhes, pelo número de associados. Mas o que eu acho, primeiro, e concordo com o que foi aqui dito, porque acho que foi bem dito por todos, e nomeadamente o que estava a dizer o Paulo Ralha, mas o que é que me parece? Eu acho que é positivo, eu acho que o que se está a passar é positivo, eu acho que estas questões de já havia um cancro, acho que isto, sinceramente, não é específico de nenhuma área, é de todas, há ovos podres em todas, o sistema de autocontrole e de fiscalização em Portugal não funciona, não é? As leis não são transparentes. Eu tenho aqui alguns relatórios interessantes, nomeadamente da OCDE e da Transparência Internacional e das instituições europeias, que chama a atenção para que em Portugal nós temos um grande problema, que é nós temos leis muito pouco transparentes, pouco claras,
temos um excesso de burocracia. Isto abrange todas as áreas, aplica-se perfeitamente à magistratura, não é? Aliás, a aplicação da magistratura e a falta de transparência das leis, basta ver as leis anticorrupção, a confusão que aquilo é, não é? Eu nem quero dizer para que é feito. É deliberado, não é? É deliberado serem contraditórias para depois não terem aplicação fácil. Eu é assim, ou são extremamente incompetentes ou então é deliberado, não é? Não posso, mas realmente alguma produção jurídica ou há grandes graus de incompetência ou então tem que ter a explicação de ser deliberada. Mas, por exemplo, é muito positivo e eu tenho muito medo da substituição da Procuradora, sinceramente. Porque esta Procuradora estava a fazer um trabalho excelente e iniciar um conjunto de casos e iniciar uma coisa que é histórica em Portugal, não é? Nós sempre tivemos um status quo que controlava o país, que deviam ser, 1.000 pessoas em Portugal e que, basicamente, fizeram do país o que quiseram e só agora é que começa a pôr-se um stop a essas pessoas, nomeadamente através da fiscalização dos seus atos e destes indícios de corrupção. Por isso existia aqui uma facilidade de praticar atos ilícitos muito grande. Mas ainda subsistem alguns donos disto tudo, não é? Subsistem alguns donos disto tudo, alguns infelizmente. Na própria advocacia, outros em grandes empresas que parecem privadas e têm um regime de proteção através do Parlamento e por aí fora. É uma maravilha, são monopólios em Portugal apoiados no governo. Com o apoio de alguns... no seguinte governo e dos governos todos que existir. E com o apoio de alguns gabinetes de advogados. E exatamente, alguns. Também é capaz de haver os gabinetes de advogados que apoiam. Eu estou a dizer alguns. Nomeadamente de senhores que nunca estão em processo nenhum. Exato. E depois estão em todos os processos. Pois, e que fazem a privatização e representam também, às vezes, o comprador do setor privado também. E estão ligados também à produção legislativa ao mesmo tempo. Também, que aparecem nas Assembleias Gerais da ANA e depois aparecem fazem assim coisas verdadeiramente extraordinárias sem existir conflito de interesse. Pronto. E depois tem amigos que fazem os decretos da concessão e depois fazem a privatização, depois ficam nas empresas, depois passam para o outro lado que gera no mesmo setor, por aí fora. Estão em todos os lados. É uma maravilha. É como aqueles detergentes que dá para lavar as mãos, lavam a roupa, pode transformar num batido e é bebível, quer dizer, aquilo faz tudo e mais alguma coisa. Mas é realmente uma situação grave. Mas depois também temos aqui algumas causas e, como sempre, nós não gostamos de ir às causas. Uma das coisas que acontece e que as pessoas dos sindicatos não podem dizer é que, a nível da OCDE, a nível dos relatórios da União Europeia, etc., há uma coisa que é sempre falada, não que é falada, mas que é muito problemática. As pessoas com elevada formação em Portugal, nomeadamente nos órgãos de soberania, nos médicos, nas mais diversas áreas, têm salários extremamente baixos. E isto é uma das causas de corrupção que é analisada em todos os relatórios internacionais. E não são valorizados como profissionais na maior parte das coisas. Está bem, mas agora temos que... Ainda há bocado convidei-vos a sair do particular para o geral, agora peço para fazer ao contrário, sim, que é a indução. Então, mas significa que um juiz desembargador ganha pouco? Ganha. Comparado a nível europeu, aliás, isso está nos relatórios, não é? Ganham muito pouco, e até lhe posso dizer de casos de pessoas, por exemplo, os juízes, eu tirei o curso de Direito, conheço vários juízes, por exemplo, não podem vir para Lisboa porque não conseguem pagar uma casa e viver aqui em Lisboa, e que já podiam ter feito a transferência para o centro de Lisboa. Porque aconteceu uma coisa que é o seguinte, cada pessoa tem um voto, e então os partidos políticos o que fazem é, se cada um tem um voto, vamos... ou contratar mais gente para a administração pública ou aumentar os salários dessas pessoas que ganham menos e nunca aumenta os salários da minoria que tem mais qualificações. E isto... Já estamos a discutir um modelo de sociedade neste momento. Não é modelo de sociedade. Isto está no relatório European Network of Councils, está no relatório da OCDE, está no relatório da transparência da Organização da Transparência Internacional, está sempre. Depois há outra coisa que eles dizem, é que tem que existir uma fiscalização, e essa fiscalização tem que ser autofiscalização, mas tem que ser uma auditoria também externa, não é? E até há uma coisa, a informatização da justiça,
que houve muita gente que se resistiu, pode permitir, por exemplo, que o número de decisões, por exemplo, que um juiz dá, se der sempre um juiz numa decisão no favor de uma determinada empresa, isso pode ser verificado através de sistemas informáticos. Isso são logo indícios que os sistemas de auditoria de software, por exemplo, as finanças têm um sistema sofisticado. Se criassem um sistema assim para a justiça e para a justiça, para as várias áreas, podiam descobrir muito mais facilmente os casos de corrupção. Mas, se me permites, Tiago, já existe o CAAD, o Centro de Arbitragem, não tem a estatística tão objetiva, mas quem recorre à arbitragem sabe que determinado juiz ou determinado júri tem uma propensão nos casos do tipo X para ter este tipo de sentença. E então o que é que acontece? Há uma inversão. Quem recorre à arbitragem, o privado que recorre à arbitragem, vai pedir para ser aquele juiz que ele sabe à partida que a probabilidade de decidir a favor da sua causa é muito grande. É por isso... Ou seja... Isso aí são disfunções do sistema. Não, a arbitragem é fora do sistema judicial. É fora do sistema. Aliás, está-se neste momento a discutir se há reforço ou não há reforço da arbitragem, se há reforço ou não há reforço dos tribunais fiscais e administrativos. Mas a arbitragem tem esse problema, não é? É por isso que a justiça tem que ser competitiva e tem que ser célere, não é? Porque a arbitragem também tem problemas. Em todos os sítios há ovos podres. Por isso a justiça tem que ser eficaz e o ser mais eficaz agora a torna mais competitiva. Tem que ser mais célere também para as pessoas e empresas poderem pôr os processos. Henrique Neto, é possível quantificar o sobrecusto que os empresários que querem trabalhar com clareza, com concorrência leal e que não querem pagar esquemas de corrupção têm que suportar como sobrecusto na sua atividade? Bom, não faço ideia qual será esse custo, como é evidente, mas há um custo e provavelmente o maior custo será até de empresas internacionais atenderem ao mau nome que a justiça portuguesa tem em termos do tempo de decisão. É natural. Esse é um custo económico objetivo. É um custo económico objetivo. O investimento estrangeiro em Portugal tem sido muito baixo, muito mais baixo do que eu penso do que seria possível se a justiça fosse mais célere, mas eu acho também muito incorreto passar a vida a dizer que a justiça é muito lenta e condenar a justiça por isso. Porque existem aqui problemas políticos. E eu voltava à questão do ex-ministro das Finanças, do ministro das Finanças, atual ministro das Finanças. Eu acho que houve um enorme aproveitamento daquele caso com muita hipocrisia, sem grande critério. Em primeiro lugar, porque um ministro das Finanças, ainda por cima que vai concorrer a um lugar internacional, não se deveria pedir bilhetes para um jogo de futebol para ficar na banca. Eu sempre achei, em determinada altura, cheguei a dizer isso a um Presidente da República, com quem eu tinha alguma intimidade, que não compreendia a razão porque é que ele aparecia na tribuna a ver jogos de futebol. E porque... Qual era o clube? Por acaso era o Sporting, mas havia indireta. Mas porque eu dizia-lhe, uma vez lhe disse, amanhã o senhor não sabe, conhecendo os presidentes dos clubes, o meio em que eles vivem, o ambiente em que vivem, o grau de competitividade que existe naqueles setores, você ao lado dele arrisca-se a qualquer dia a ser conectado com acontecimentos do futebol que não o prestigiam. Ora, isto é verdade para um Presidente da República, é verdade para um Ministro das Finanças. Portanto, Mário Centeno não devia ter pedido os bilhetes. Não tem desculpa, nomeadamente, candidato a um cargo internacional na altura. Não tem desculpa nenhuma por ter... é uma questão ética de pedir bilhetes de futebol. Por outro lado, mais duas coisas relevantes nesse aspecto. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República recebeu uma acusação. E é evidente que se recebeu uma acusação tinha que investigar.
E investigar é ir aos sítios que achou que devia ir para fazer essa investigação. Mas essa é que é a questão. Porque é que não foi a primeira vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e a empresa que pediu Eu não sei. Não foi investigar Agora, os computadores dessas pessoas e foi logo aos computadores do chefe de gabinete. Ter arquivado o processo, porque passaria a ser arquivar um processo de alguém que era poderoso politicamente. Mas foi o que aconteceu. E, portanto, e bem, a Procuradoria-Geral da República fez aquilo que é realmente a autonomia. Que é, bom, se alguém acusou, investigue-se. E investigou-se. Mas as mesmas pessoas que passam a vida a dizer que a presunção de inocência, hoje em Sócrates devia ser presumido de inocência, o senhor Ricardo Salgado devia ser presumido de inocente, etc. Neste caso acharam que já não havia presunção de inocência, porque era um ataque pessoal a uma pessoa que estava a ser investigada, que não queria dizer que fosse acusada, ela não foi acusada. Terceiro lugar, uma questão política. Não basta que os governos digam à justiça o que é da justiça ou aos governos o que é da política. O que é da política, aos políticos o que é da política. Porque a justiça depende em muitos aspectos do governo, nomeadamente, olha, nos salários, distinguindo aqueles que se distinguem. Por outro lado, dando os meios e os recursos, nomeadamente técnicos. E, portanto, um governo não pode, como acontece com quase todos, e nomeadamente com este, de lavar as mãos e fazer de conta que não sabe o que se passa e até permitir, dentro dos partidos políticos, que pessoas importantes na hierarquia do partido façam críticas, muitas vezes, muito desajustadas e muito pouco próprias à independência da justiça. Portanto, por outro lado ainda, no caso do Ministro das Finanças, para terminar, no caso do Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro permitiu-se, digamos, absolver o seu Ministro antes da Procuradoria o fazer. Isso continuava no cargo mesmo, digamos, se fosse arguido. Não intervir, mas foi dizendo, não senhora, ele não é culpado e, portanto, eu nunca o admitiria em caso algum, não sei quanto. Ser arguido, sim. Bom, isto revela rapidamente, um pouco, o António Ventinhas tem que falar sobre digamos, revela o ambiente em que nós vivemos e a hipocrisia dominante nestas questões. Tiago, rapidamente. Os índices de corrupção para 2016 e da Transparência Internacional têm a seguinte frase acerca do investimento estrangeiro. Portugal continuará condenado à anemia económica e incapaz de atrair verdadeiro investimento estrangeiro, sobretudo sabendo quantas percepções de corrupção influenciam a confiança dos operadores económicos e inibem o investimento. Há um relatório internacional que dizia que o nosso nível de vida, se não existisse corrupção, era o nível de vida e desenvolvimento dos países nórdicos, igual a outros países nórdicos. Portanto, temos que decretar o fim à corrupção e, como não se pode decretar, temos de contribuir cada um passo a passo. António Ventinhas, esta iniciativa do Ministério Público de abrir o inquérito à questão dos bilhetes para ir ao futebol por parte de Mário Centeno, para mim pareceu-me começar a casa pelo telhado, isto é, em lugar de irem à vereadora que decidiu, na Câmara Municipal de Lisboa, à empresa que pediu, verificar os computadores de um e do outro, depois fazer o percurso, passar eventualmente por lá até chegar ao Ministro, fizeram o contrário. Pareceu que foi para dar visibilidade ao caso e mais nada. Qual é a sua opinião? Relativamente a isso, não conheço o processo em concreto, portanto não quero comentar alguns aspectos particulares de algo que não... Tá bem, mas agora é o Ministério Público que está aqui em causa. Agora não fuja à questão. Não, eu não fujo à questão, mas eu gostaria de pegar em dois aspectos muito importantes que o Dr. Tiago Guerreiro referiu, que são mesmo muito importantes, e que têm a ver com as questões remuneratórias e a importância que isso tem no desempenho da instituição. Só para lhe dar dois exemplos. O Dr. Tiago Guerreiro referiu da importância de uma inspeção, portanto, que afira efetivamente. O Ministério Público tem uma inspeção e o Conselho Superior do Ministério Público, da Magistratura, portanto, fazem uma certificação, digamos, com membros que não são só membros da organização, também são advogados, deputados, etc. E o Departamento Central da Investigação e Ação Penal é o departamento que faz a investigação dos grandes casos de corrupção em Portugal. Portanto, nós temos aqui duas questões paradigmáticas. O que é que nós verificamos hoje em dia? O Departamento Central de Investigação e Ação Penal não consegue atrair candidatos.
Não consegue. Houve um concurso que atraiu um candidato. E porquê? Ninguém fora de Lisboa vem para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Há excelentes procuradores por todo o país que não vêm, e não vêm por uma razão muito simples. Para vir para Lisboa implica pagar uma renda de casa ou algo em Lisboa, que essas pessoas terão que deixar a sua casa na zona de origem, e não há qualquer incentivo para vir para o Departamento Principal de Investigação da Corrupção em Portugal. Nós fizemos uma proposta no âmbito do Estatuto do Ministério Público para que fosse concedido, digamos, um subsídio especial para... valores comerciais? Para fomentar, digamos, a vinda de magistrados para concorrer ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, porque entendemos que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, como principal departamento de investigação da corrupção em Portugal, deve ter incentivos financeiros para poder captar os melhores. Para cobrir o valor da renda comercial. Exatamente. Portanto, isso foi rejeitado por parte do Ministério da Justiça. Nós fizemos essa proposta. Portanto, é um aspecto extremamente importante que impede que magistrados excelentes, alguns no norte do país, no centro, não venham para Lisboa e isso esteja limitado. Está bem, mas esse argumento pode ser usado por um funcionário público que ganha 1.000 euros e que está todos os dias a atender público e muitas vezes a ter que suportar o azedume de muita gente que se sente prejudicada no acesso ao Estado e também 1.000 euros não permitem viver muito à vontade, como sabemos. O que eu estou a dizer é que, não, sim senhora, e o que acontece muitas das vezes é que esses funcionários conformam-se a estar no seu sítio de origem, tal como os magistrados também acabam por não se deslocar. Mas quem é que perde? Não é aquele magistrado que não se deslocou, mas é o sistema de justiça e a sociedade que não conseguiu captar os melhores para a investigação criminal. Porque aquele magistrado, como não tem incentivos, não vem. Mas a sociedade, no seu geral, fica prejudicada porque não conseguiu captar os melhores no combate à corrupção. E aí fica prejudicada. E outro fator... Portanto, por exemplo, os que estão com um certo espírito de missão e muitas vezes em prejuízo do seu orçamento. Estão com um certo espírito de missão porque o magistrado, por exemplo, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, ganha o mesmo que noutros setores. E, portanto, estamos a falar de uma zona em que também estão expostas, tal como também os magistrados que estão nos grandes julgamentos, em que estão diariamente com grandes escritórios de advogados e que muitas vezes estão sozinhos a debater-se e também estão ali numa missão difícil. Agora, relativamente à outra questão da inspeção, por exemplo, outro problema que o Ministério Público tem é a dificuldade em captar inspectores, porque também as condições que lhes dão são muito más. Qual foi a solução que o Ministério da Justiça agora apresenta nesta proposta de orçamento que nós iremos emitir para a semana? Diminuir a remuneração dos inspectores. Portanto, se já não consegue captar o valor dos inspectores, se vai diminuir, ainda vamos ter menos inspectores para fazer a tal... Assim? O valor do pagamento aos inspectores. Aí tem um caso que pode ser o contra-ataque. Não sei se é o contra-ataque, mas o que se vê... É a via possível de fazer aquilo que eu não referi isso. O doutor Tiago Guedes referiu dois aspectos importantes. E logo nesses dois aspectos importantes, o que eu estou aqui a transmitir é que não são dadas condições em dois aspectos essenciais da vida da instituição. Portanto, é uma forma de reduzir a possibilidade de combater a corrupção. Muito bem. Dr. Paulo Ralho, em relação àquilo que é o acesso, e agora estou a falar de um aspecto até dos vários processos que estão aí em investigação, o acesso a dados fiscais que diz respeito a empresas, que diz respeito a decisões ou processos decisórios da própria administração tributária. À partida, somos levados a crer que há poucos funcionários que tocam no caso de cada um dos contribuintes e alguns que muitas vezes tocam ou que se tocarem e não houver uma razão objetiva até podem ser alvo de processos disciplinares, já aconteceu. Mas eu pergunto, toda a informação que está no sistema é segura e é só de acesso pelos funcionários da administração tributária ou alguém de fora pode ter acesso? Aparentemente não. Aparentemente não. Aparentemente não, porque fomos confrontados nos últimos dias com uma situação que passou despercebida durante 2 anos, que é a questão de uma aplicação chamada e-Fatura, uma aplicação que tem o nome de um programa oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira, e nessa aplicação e-Fatura, que é privada, somos confrontados com os nossos dados fiscais, com os dados das compras, as faturas de todos nós, estão lá, é só inserir o nosso número de contribuinte e a senha e temos acesso às nossas faturas numa aplicação privada, mas uma aplicação que tem publicidade, e para termos acesso ao detalhe das nossas faturas, ou seja, se compramos o shampoo X ou Y, se compramos roupa interior XL ou S,
está lá tudo. Mas para ter acesso a essa informação ainda temos que pagar. Ou seja, o que está aqui em causa é como é que a AT, sendo tão ciosa no controle, no acesso aos dados fiscais de todos nós, que até o próprio trabalhador, para aceder aos seus dados fiscais, tem que pedir autorização a outro colega do lado, como é que estes dados, que são o esbugalho completo da vida privada de todos os portugueses, aparecem numa aplicação privada. Ainda por cima, uma aplicação que tem publicidade e que, para o próprio contribuinte aceder ao detalhe das faturas que estão lá visíveis, tem que pagar mais, tem que ir para uma aplicação Pro. Ou seja, tudo isto é extremamente estranho e é completamente inusitado depois de toda a situação que foi disputada com a lista VIP. Mas essa aplicação, quem a gera pode ter acesso, para além daquilo que são as despesas e as faturas e os pormenores das faturas, pode ter acesso àquilo que são os agregados do imposto pago, do imposto devolvido, das contas do orçamento familiar? Na aplicação tem lá esses dados todos, por via estatística, está tudo bem detalhado. A grande no caso questão de cada agregado familiar. Exatamente. Então o gestor do sistema fica a saber de cada agregado familiar que usa a aplicação. Eu não sei se o gestor fica a saber. Pode ficar a saber? O que eu sei é que neste momento não estão dadas ou não foram respondidas as perguntas que foram efetuadas por jornalistas e não sei até que ponto é que os dados fiscais de todos os portugueses estão ou não estão seguros. Mas eu, enquanto contribuinte, não dei autorização nenhuma à AT para ceder os meus dados fiscais a quem quer que seja. Porque o que está ali é que os dados fiscais, independentemente de quem gera aquela aplicação ter ou não ter autorização, teve que ter uma base de dados. E essa base de dados é uma base da AT. Até que ponto é que eu, enquanto contribuinte, permiti que isso acontecesse? Eu não permiti. O que se passa ali é extremamente grave e eu acho que deve ser investigado. Mas gostava também de dizer outra coisa relativamente ao que o Tiago e o Ventinhas disseram, por causa da questão da remuneração. A questão da remuneração é extremamente importante e eu, particularmente, fui criticado pelos meus pares porque há muito tempo que venho a dizer isto. Venho a dizer que a questão da corrupção é uma questão de educação, uma questão de contexto, é uma questão que tem múltiplas vertentes, mas há uma vertente essencial e essa vertente é: nós não podemos pôr pessoas que lidam com milhares de euros, ou milhões de euros, ou milhares de milhões de euros, se quisermos, com salários de 1.500, 2.000 euros. Porque a tentação é muito grande. E a tentação é grande e não é só neste contexto. Eu recordo-me que quando os eurodeputados aumentaram o seu salário para 15.000 euros, salvo erro, por mês, uma das justificações foi precisamente essa, serem menos permeáveis à corrupção. E se nós não quisermos olhar as coisas também por este prisma, não estamos a ver o contexto global. Porque a corrupção existe e todos nós, como se costuma dizer, temos um preço. Há pessoas que se compram por menos, há pessoas que se compram por mais e há pessoas que não são compráveis. Tudo bem. A questão então, é... os que não são compráveis não têm um preço. Se quisermos eliminar o risco, às vezes não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão de prestígio com o que estão a fazer, é também uma questão de darem as condições de trabalho para as pessoas poderem cumprir o seu trabalho com dignidade. Tudo isso é importante. Não se pode querer que, não dando as condições de trabalho a uma pessoa, não lhe dando uma remuneração correta, isto ao longo do tempo começa a provocar um certo desleixo, uma certa desmotivação que depois pode abrir portas a outras situações. Isso é uma grande discussão que leva ao próprio modelo de sociedade que temos, porque no limite não se podem aumentar ou dar muito mais remunerações a muitas profissões técnicas que são públicas. Portanto, isso seria um efeito de bola de neve e as contas do Estado não aguentariam. Mas, enfim, mas há rácios que se podem fazer. Ficaria para outro programa. Há rácios que se podem fazer. Por exemplo, quanto é que um trabalhador da Autoridade Tributária Aduaneira rende por ano? E quanto é que ganha por ano? Certo, fica o desafio ao Governo. Só para concluir, disse que os inspectores poderão ver o seu ordenado reduzido. Exato. Como? Podem ver porque relativamente à nova proposta de estatuto
existe aqui uma diferenciação face ao que existe atualmente. Em que medida? Portanto, os atuais procuradores da República que desempenhavam funções de inspectores recebiam como procuradores gerais adjuntos e deixarão de receber. Ou seja, isso era um incentivo a que muitos procuradores da República mais velhos exercessem funções na inspeção. E o que acontece é que, deixando de oferir essa categoria, deixaram de existir candidatos. Lá estamos novamente com a questão da atratividade para determinadas funções. Ou seja, podemos dizer, pronto, não se justifica pagar mais, mas depois, se não há candidatos para certas funções-chave, o que é que a própria organização toda perderá? Ou seja, ou se, digamos, criam certos estímulos para que as pessoas possam concorrer, estar longe de casa, sair do seu lugar de trabalho que desempenham cotidianamente, ou então o que veremos é que certas funções que são muito essenciais à vida da instituição, ao bom funcionamento, ao escrutínio interno, ao bom desenvolvimento externo, como por exemplo o TCIAP também e como também o Serviço de Inspeções, terão problemas, terão melhores desempenhos e toda a instituição será afetada. Tiago, 30 segundos para terminar. O Governo devia apresentar um pacote de medidas de combate à corrupção que fosse consistente e que tivesse resultados? Realmente devia, e a oposição, se fosse consistente, devia votar a favor. Agora, isto não é muito científico. É pegar no que certos países fazem, que está bem feito, e traduzir as leis. Que é para eles não transformar isto numa coisa muito complexa com um estudo de 300 páginas. Se tiver um estudo de 300 ou 400 páginas, significa que a lei não vai servir para nada. Mas se eles traduzirem de alguns países, significa que poderá ser aplicada cá em Portugal. E isso era muito importante, porque o grau de desenvolvimento, a forma como as pessoas se sentem uma democracia mais saudável, em que as pessoas sentem que não há esta permeabilidade, é uma coisa extraordinariamente importante. Deixe-me só dizer aqui uma coisa, isto é fundamental. A diferença, as pessoas mais formadas e os órgãos de soberania, desculpe lá, não podem ser tratados da mesma forma que são tratados... 10 segundos, Henrique Neto, mas mesmo 10 segundos para terminar. Eu pegava no que foi dito aqui sobre a oposição. Nós estamos, neste momento, a ter uma oportunidade, na medida em que o candidato, o novo dirigente do PSD, o Rui Rio, tem feito afirmações no passado de grande defesa de mudanças no plano ético, que vamos ver se verifica isso, e eu reputo da maior importância que se verifique, porque é um candidato que não se pode permitir vir a surgir na opinião pública como mais um político como os outros. Eu penso que o país, neste momento, espera que ele leve à prática muitas das coisas que disse no passado. Meus senhores, foi muito interessante, muito obrigado. E agora, muito rapidamente, sugestões de leitura, precisamente sobre o Ministério Público, Sindicalismo na Magistratura do Ministério Público, Motor Histórico da Sua Dignificação, um livro de António Bernardo Colasso, publicado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. De Ryan Avant, A Riqueza dos Humanos, o trabalho e a ausência dele no século XXI, da editora Bizâncio. Capitalismo, Socialismo e Democracia, uma reedição de Joseph Schumpeter, da editora Atual, e penso que tem um prefácio de Francisco Louçã, se não me engano, exatamente, Francisco Louçã. De José Saramago, uma reedição, O Evangelho segundo Jesus Cristo, é um livro para assinalar os 20 anos da FNAC em Portugal. E por último, de Nuno Nepomuceno, Pecados Santos, Não Matarás, um thriller do ano, classificado assim, da editora Cultura. Meus senhores, muito obrigado. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.